Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos ouvintes. Deus abençoe a sua tarde desta quinta-feira. Hoje é dia 8 de setembro de 2022. Estamos felizes, estamos contentes, porque até aqui Deus tem nos sustentado. Aqui quem vos fala é o presbítero Eurípides Faria. Estamos aqui mais uma vez neste canal de oração, orando todo o tempo. E você é o nosso convidado para daqui a pouquinho estarmos fazendo a oração intercessória. Estaremos clamando a Deus, fazendo um clamor, unidos, numa só fé, porque juntos nós somos mais fortes. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus negócios, seus planos e projetos. Que Deus possa te abençoar em todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Estamos aqui todos os dias, pela madrugada, também agora pelas tardes, para levar sempre uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que possa trabalhar no seu coração. A palavra de Deus, né? O nosso compromisso é com a Bíblia Sagrada. É sempre estar levando a genuína e viva a palavra de Deus para os nossos ouvintes. E também daqui a pouquinho eu quero unir a fé com você e nós vamos clamar a Deus. Eu creio no poder do nosso Deus. Não existe oração forte. Forte é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus. E também nós vamos usar o nome de Jesus, que tem todo o poder. O Jesus, ele nos deu, otorgou todo o poder. No nome dele. Nós vamos usar o nome dele, que tem todo o poder para curar enfermidades, expulsar demônios, expulsar todo o mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que já estamos aí caminhando para mais um final de semana. Desde já eu quero desejar um ótimo final de semana, você que vai viajar, que Deus te guarde, que Deus te leve em paz, te traga em paz, você que já está viajando, que Deus te guarde, Deus te ilumine em todos os seus caminhos. Você que está aí doente, enfermo, sentindo dores nesta tarde, creia no poder de Deus, creia que o Senhor possa te visitar nesta tarde, te dar saúde. A nossa oração, nosso desejo, nosso pedido a Deus, que Deus te dê saúde nesta tarde. Você que está aí sem paz, quem sabe inquieta, depressivo, angustiado, muito triste, abatido, para baixo. Levanta a sua cabeça nesta tarde, confia no Senhor. Por mais que você esteja passando por lutas, provas, tribulações, levante a sua cabeça, confia no Senhor, Deus é contigo, Deus quer te alegrar nesta tarde, Deus quer te dar paz, te dar alegria, Deus quer te dar vitória nesta tarde, desta quinta-feira. Confia nele, confia no poder de Deus e você vai ver a bênção de Deus acontecer na sua vida. Eu agradeço a cada um de vocês que nos acompanham aqui neste canal de oração. Todos vocês são a nossa família. Nós temos uma família grande e vocês fazem parte desta família. Eu louvo a Deus por isso. Estamos aqui todos os dias, com aquela expectativa de os irmãos serem abençoados, porque, como eu já disse aqui, sempre falo, a bênção dos irmãos, das irmãs, é a nossa bênção. A sua vitória é a nossa vitória. A sua luta é a nossa luta. Estamos juntos aí nesta batalha e também estamos juntos na vitória. E o meu desejo é que você seja vitorioso, vitoriosa. O meu desejo é ouvir o seu testemunho contando a bênção do Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 5, aqui Jesus está falando sobre o Sermão do Monte, as beatitudes, a bem-aventurança. Mas aqui no versículo 13, é muito interessante. Jesus aqui falando, ensinando os seus discípulos, seus ouvintes, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os que sofrem perseguições. E aqui Jesus traz uma responsabilidade para os seus discípulos e para nós, que cremos no Senhor, que temos Ele como autoridade sobre a nossa vida, nós que servimos a Deus. Olha só o que o Senhor começa a falar aqui, no versículo 13 em diante, para os seus discípulos, e nós também que somos discípulos de Jesus,
Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha que responsabilidade, né? Os discípulos sabiam muito bem, seus ouvintes, que Jesus estava falando. Ele faz aqui uma comparação, uma parábola, uma linguagem de palavra, né? Vós sois o sal da terra. Sal naquela época não era como hoje. Hoje você vai ali no mercado, tem um sal purinho ali, baratinho, purinho. Mas naquela época, a maioria do sal era escavado ali no Mar Morto. E era um sal bruto, né? Não era trabalhado como esse sal de hoje, a tecnologia que nós temos. E esse sal, por causa das suas contaminações, por causa de haver mistura nele, tinha situações que ele perdia a sua salinidade, ele deixava de salgar. Aí Jesus, falando essa parábola, falando esse ensino para os seus ouvintes, para os seus discípulos, aí ele fala, se esse sal perder o sabor, porque aqui eles usavam muito sal no templo para salgar os sacrifícios, né, que era apresentado a Deus, era salgado. Então, ali no templo mesmo tinha uns depósitos de sal, talvez de maneira que eles armazenavam, do jeito que eles guardavam ali, talvez esse sal poderia estragar, tornar-se insípido. Aí como que se há de salgar? Se esse sal parar de salgar, começar a ser insípido? Como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então Jesus fala, vocês são sal, mas se vocês deixar de influenciar, deixar de salgar, deixar de preservar, deixar de dar sabor, vocês não servem mais para nada. Aí quando esse sal que tinha lá no templo, ele perdia o seu sabor, ele já não salgava mais, ele era insípido, eles pegavam e jogavam ali ao redor do templo, na época do frio, da neve, para o povo não escorregar. Então os discípulos sabiam que Jesus estava falando, porque eles usavam o sal que não era puro, o sal que se tornou insípido, para lançar ali nas pedras, para o pessoal não escorregar, não cair no tempo do frio, no tempo das neves, porque em Israel tem uma época que cai neve, poucos dias, mas tem. Na época, então, Jesus usou essa linguagem de palavra. E os discípulos entenderam. Então, se eles deixassem de influenciar, deixassem de dar sabor, deixassem de preservar, porque nós somos como sal, irmão, nesse mundo, irmãos. Jesus nos chama para ser sal. O que o sal faz? Ele dá sabor, ele preserva. Ainda mais naquela época que não tinha geladeira, as carnes eram tudo salgada, para preservar. Não é como hoje, tem freezer, geladeira, você põe um frango, uma carne no freezer, dura até ano. É verdade? Mas naquela época não era assim. Era tudo salgado, à base do sal. Então o sal servia para dar sabor, para preservar, para não deixar estragar, né? Mas como é ruim comer um alimento sem sal, né? Quando a gente, talvez você que está me ouvindo já passou por alguma cirurgia, já foi internado, aquele alimento que eles nos fornecem ali nos hospitais não tem sal. Como é difícil, né? Como é difícil a gente comer um alimento sem sal. Então, os discípulos, nós que somos discípulos de Cristo, somos chamados para dar sabor neste mundo que está sem gosto, esse mundo que está em trevas, esse mundo que não tem sabor. Nós somos chamados para influenciar, para dar sabor e preservar, que são as duas maiores características do sal. O sal tem outras, usa até mesmo para banhos, eles davam banho em criança, em forma terapêutica. O sal serve para muitas coisas, mas o principal é para dar sabor e preservar. Então o Senhor fala isso para os seus discípulos, vós sois o sal da terra. Então nós devemos ser o sal da terra, devemos dar sabor, devemos preservar, devemos fazer a diferença
neste mundo sem sabor, nesse mundo que está caminhando para a podridão, vai apodrecendo cada dia que passa, e nós precisamos, com a palavra de Deus, com a nossa pessoa cheia do Espírito Santo, na direção de Deus, a preservar as coisas certas deste mundo, preservar a palavra de Deus, preservar os ensinos de Deus, preservar a sã doutrina de Deus nesse mundo, preservar a presença de Deus nesse mundo. Está incumbido para a igreja. Eu e você somos igreja do Senhor. Mas Jesus não para por aí. Então, se esse sal parar de dar sabor, se esse sal está contaminado, não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. Jesus falou aqui: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá a luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique o vosso Pai que estais no céu. Que responsabilidade que temos de ser sal, dar sabor a este mundo, preservar este mundo da corrupção que está... A gente tem visto corrupção em tudo, em todas as áreas nesta vida, e também somos responsabilizados para ser luz neste mundo. Olha só que responsabilidade, como discípulos de Cristo, como servos de Cristo, nós temos. Precisamos ser luz, irmãos, neste mundo. Aonde nós formos, precisamos levar luz. Nós não somos trevas. O mundo está em trevas, eu já falei isso aqui ontem, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, quando a palavra de Deus está em nós, nós conseguimos andar neste mundo de trevas sem tropeçar e sem cair. Mas aqui Jesus, além de nós termos a luz, precisamos, a luz da palavra, precisamos ser luz. As pessoas precisam ver as boas obras na nossa vida e nos glorifica? Não. E glorifica o Pai. Olha assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Tudo, irmãos, tudo, irmãs, é para a glória do nosso Deus. Mas o Senhor nos chama para ser sal nesta terra e luz neste mundo. Aonde formos, devemos levar a luz de Cristo, devemos ser luz de Cristo. Nós não temos luz própria, mas nós refletimos a luz de Cristo, como o sol. O sol não, como a lua, aliás. A lua não tem luz própria, mas ela reflete o brilho do sol. Assim somos nós. Devemos refletir o brilho de Deus, o brilho de Cristo, a luz de Cristo. Então, aonde nós formos, irmãos, temos a responsabilidade de ser sal e de ser luz. Agora eu te pergunto, aonde você chega? Você tem sido sal? Você tem temperado o ambiente? Você tem preservado o ambiente? Eu também, quando eu pergunto para os irmãos, eu pergunto para mim. Aonde eu chego, aonde você chega, temos sido luz? Temos feito a diferença? As pessoas têm visto as boas obras na nossa vida e têm glorificado o Pai? Nós temos sido alvo de crítica ou alvo de pessoas dizerem que nós somos verdadeiros cristãos? Aquilo ali é diferente. Aquela ali é diferente. Ou pessoas têm nos criticado, ou o crente fala que é crente, mas faz isso. Fala que é crente, mas vive desse jeito. Fala que vai na igreja, mas faz isso. Vai na igreja, mas está fazendo isso. Está pior do que os incrédulos. Como nós temos agido, como nós temos influenciado este mundo? Como as pessoas, os nossos vizinhos, nossos patrões, os nossos familiares têm visto em nós? Como eles têm olhado em nós e como será que eles têm falado de nós? Tem pessoas que falam, não estou nem aí o que falam de mim. Isso é um erro, irmãos. Isso é um grande erro. Não podemos pensar dessa forma. Devemos dar o que? Bom exemplo. Devemos procurar agradar a Deus e dar bom testemunho para todos. Porque muitos falam, tô nem aí, que falam bem de mim, falam mal de mim, a minha vida é minha, eu cuido da minha... Mas nós não devemos trazer escândalos, irmãos.
Devemos viver de maneira, como está na Bíblia, que o nome do Senhor seja glorificado. Olha só, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O Senhor nos deu a luz. Somos luz aonde chegamos. E aonde tem luz, as coisas funcionam. Aonde tem luz, o que está errado aparece. Aonde tem luz, nós estamos vendo o que estamos fazendo. Olha assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Será que a minha maneira de viver a minha vida está glorificando a Deus? Será que a nossa maneira de viver, de tratar as pessoas, de trabalho, de negócio, em tudo que nós faz, será que o nome do Senhor está sendo glorificado através das nossas atitudes? É uma maneira de nós refletirmos. Precisamos examinar a nós mesmos, irmãos. Aqui nós, já falei várias vezes, repito, temos um compromisso com a palavra de Deus. Porque não é de qualquer maneira que nós vamos entrar no céu. Se nós não nos adequarmos à bendita palavra de Deus, nós não vamos entrar no céu. Não temos parte com o Senhor lá no mundo vindouro. Quando o Senhor vier arrebatar a igreja. A Bíblia, ela não vai se adequar a nós. Tem pessoas que querem que a Bíblia se adeque à maneira que ela vive. Não, ela distorce a palavra para viver da maneira que ela quer. Não, é ao contrário. Nós que devemos adequar, a submeter a Bíblia, os ensinos do Senhor. Então, olha aqui. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. A nossa maneira de viver, irmãos, a nossa maneira de viver deve levar as pessoas que nos vê a glorificar o Pai. Olha só que responsabilidade que eu tenho, que você tem. Isso é para todos nós, que somos discípulos, que somos seguidores de Cristo. As pessoas incrédulas, crentes ou incrédulas, devem olhar em nós e glorificar a Deus. E falar, não, aquele homem ali é de Deus. Aquela mulher ali, ela é de Deus. Pessoas justas, pessoas honestas, pessoas tementes a Deus. Não são como as outras pessoas que não conhecem a Deus. Elas são luz e são sal. Sal deste mundo, sal da terra e luz do mundo. É uma responsabilidade enorme para nós. Porque as pessoas, irmãos, a nossas atitudes valem muito mais do que a nossa pregação. A nossa maneira de viver vale muito mais do que aquilo que nós falamos. As pessoas só vão dar crédito no que você fala quando você vive aquilo que você prega. Porque tem muita hipocrisia. Muitos falando coisas, ensinando coisas e não vivem nem a metade. Jesus criticou severamente os religiosos da época por isso. Os fariseus, os escribas, eram hipócritas. Por quê? Ensinavam uma coisa e não viviam. Mas o homem, as pessoas, os seus parentes, os seus patrões, os seus empregados, seus vizinhos, seus familiares, estão de olho em você. Você que é cristão, nós somos observados. Porque o povo fica nos olhando, as pessoas nos olham para ver se nós... como eles faziam com Jesus, para ver se Jesus tinha alguma falha para eles, crucificar Jesus. Assim somos nós, por isso que somos dependentes do Espírito Santo de Deus. E Deus nos deu o Espírito Santo. Então nós devemos tomar muito cuidado com a nossa vida, como vivemos. E não falar assim, não estou nem aí o que falam de mim. Não é bem assim. Porque muitas das vezes as pessoas falam, nos criticam, porque não estamos sendo luz e nem sal. Por mais que sejamos luz e sal, se nos criticarem, essas pessoas vão ser envergonhadas, porque os outros vão ver que realmente, que aquilo que eles dizem mal de nós não condizem. Eles vão ver, não, tá falando que aquela pessoa é assim, é assado, mas
eu vejo totalmente diferente. Eu vejo honestidade, santidade, pessoa íntegra, pessoa séria, pessoa que não faz mal para ninguém, uma pessoa que abre a boca só para abençoar, uma pessoa que sempre tem uma palavra de fé, de esperança para todos que chegam nela. Então vai se contradizer. Agora, muitas das vezes damos motivo. Como eu disse para minha esposa, talvez para não causar escândalo na vida dos irmãos, talvez muitas coisas eu não faço o que eu quero. Muitas das vezes por causa da consciência, porque eu sei se eu fazer aquilo que para mim não é nem pecado, mas se eu fazer o meu irmão pecar, eu não faço. Porque eu não vou. Jesus morreu para aquele irmão. Jesus morreu por mim. Jesus morreu para aquela pessoa. E eu vou fazer ela pecar? Vou fazer ela talvez até deixar a fé por causa da minha maneira de viver? De jeito nenhum. Eu prefiro negar a mim mesmo. Para não para agradar a pessoa, para evitar que aquela pessoa, se escandalize. Então, meus irmãos e minhas irmãs, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Aqui Jesus não está dizendo, assim resplandeça a vossa luz diante de Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos discípulos. Não. Ele está falando da maneira geral. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então precisamos ser sal neste mundo. Esse mundo está sem tempero, sem gosto, sem sabor. Nós temos a palavra de Deus que traz sentido, que traz sabor para esta vida. Quantas pessoas jovens, sem problema nenhum, pensam até mesmo tirar a própria vida, depressivos, querendo tirar a própria vida, porque eles não experimentaram o sabor da palavra de Deus, o sabor de Jesus Cristo, que nos dá vida, que nos dá esperança. Então somos chamados para sermos sal, que nós possamos influenciar, não sermos influenciados. Quantos cristãos têm sido influenciados pelas coisas deste mundo? Quantos cristãs que eram uma bênção, foram influenciados, foram influenciados pelas coisas deste mundo, hoje estão afastados dos caminhos do Senhor. Mas nós não, somos sal, devemos influenciar, devemos temperar este mundo sem gosto, devemos preservar as coisas boas, devemos preservar a sã doutrina, porque o sal preserva. Já viu quando uma carne é salgada, ela não perde? Deixa sem sal para você ver. No instantinho já cria bicho, apodrece. Então por isso que o sal faz a diferença. E os discípulos sabiam o que Jesus estava dizendo. E também a luz, fomos chamados para sermos luz do mundo. Você tem sido luz? Ou você ainda está em trevas? Mas nesta tarde, Jesus nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo. Aonde nós chegarmos, irmãos, precisamos levar paz, levar a presença de Deus, levar uma palavra de esperança. Agora, infelizmente, tem pessoas que, onde ela vai, causa contenda, reúne com a família, causa contenda, causa problema. Irmãos, irmãs, vamos despertar. Precisamos viver o Evangelho, precisamos viver a palavra de Cristo. Você é sal, você é luz do mundo. Temos essa responsabilidade. O Senhor confiou para nós que somos igreja do Senhor. Aleluia. Então Ele conta comigo, Ele conta com você. Amém. E graças a Deus por isso. Está aqui o caderno de pedidos de oração. A nossa irmã Débora Pimentel, tem anotado aqui os pedidos dos irmãos, das irmãs. Está tudo aqui, irmãos. Todos os dias ela anota. E eu tenho a responsabilidade de estar orando, clamando a Deus em favor de todos os pedidos. Tenho feito isso. Já orei de manhã, clamando a Deus em favor de todos os pedidos. E vamos orar mais à tarde. Vamos orar à noite. Então é muito importante você deixar os seus pedidos para nós estarmos intercedendo em seu favor. Temos recebido inúmeros testemunhos. Graças a Deus.
não porque somos merecedores ou bons, mas é pela graça e misericórdia do Senhor. E Deus quer te abençoar, meu irmão e minha irmã. Não deixe de orar, não pare de orar, não deixe de ser sal, não deixe de ser luz, não seja influenciado pelo mundo, mas influencie pessoas para o Senhor. Todos estão de olho em você, não esqueça isso. A sua família está de olho em você. Os demônios estão de olho em você. Mas o nosso Deus, que vê tudo, está com seus olhos sobre a nossa vida, nos abençoando e nos guardando. Os olhos de Deus tudo vê. Mas Ele quer que nós sejamos luz do mundo e sal da terra. Amém? Que Deus nos ajude a fazer a vontade do Senhor. Vamos orar nesta tarde de quinta-feira? Vamos buscar a face do Senhor? Feche os teus olhos comigo, vamos unir em oração, crendo que o Senhor pode fazer um grande milagre neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amantíssimo Deus e soberano Pai, é no nome de Jesus, Pai, que estamos aqui. Quero te agradecer por esse privilégio tão rico, tão grande, que o Senhor está nos proporcionando nesta tarde de quinta-feira. Hoje, dia 8 de setembro de 2022. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Estamos aqui na Tua presença porque a Tua graça, a Tua misericórdia tem nos alcançado. Falei, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que está ali, Senhor, em Mateus, no capítulo 5, do versículo 13 em diante, que nos fala, Pai, o Senhor Jesus falando aos discípulos que eles eram sal da terra e luz do mundo. E essa incumbência também está para nós, porque somos discípulos de Cristo. Senhor, nos ajude, Senhor, a ser sal e luz neste mundo. Esse mundo que está em trevas, esse mundo que está sem sabor, esse mundo que está apodrecendo. Senhor, nos ajuda a preservar a sã doutrina. Nos ajuda a fazer a diferença neste mundo tenebroso. Que os homens possam ver em nós as boas obras e glorificar ao nosso Deus que está nos céus. Pai, nos ajuda a viver a palavra, nos ajuda a fazer a diferença neste mundo hostil. Pai, visita os nossos ouvintes nesta tarde, pessoas que estão orando conosco nesta tarde e noite de quinta-feira. Está aqui este caderno de oração, meu Pai. Mais uma vez eu suplico, clamo em favor desses pedidos. Visita cada um dos pedidos, Pai. No nome do Senhor Jesus, visita cada nome, cada pedido que foi anotado aqui neste caderno. Deus, faz o milagre. Entra com providência. Meu Deus, faz o milagre na vida dessas pessoas. Pai, pessoas que estão nos assistindo, orando conosco nesta tarde. Toca, Senhor. Do alto da cabeça às plantas dos pés, eu mando embora toda dor, enfermidade. Pega tudo que é seu. Toda dor, toda angústia, toda tristeza, toda doença, demônios que têm atormentado vidas, saia desta vida. Para de atormentar esta casa, esta família. Enfermidade, doença, dor, vai embora. Bata em retirada em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai embora a dor, vai embora a doença, vai embora mal. Em nome de Jesus, toca, Senhor. Ministra a cura, ministra o milagre, ministra a paz, ministra a libertação, ministra a providência nesta tarde. Deus, abre portas que estão fechadas. Deus, repreenda o devorador, repreenda todo mal, repreenda toda maldição, Senhor. Pai, abençoa os nossos ouvintes. Estenda as tuas mãos sobre a vida de cada um que está orando conosco. Aonde esta oração chegar, possa chegar a paz, a cura, a libertação, o milagre. Possa chegar a alegria, Pai, neste lar, nesta casa. Senhor, abençoa os nossos ouvintes. Prospera, Pai, financeiramente. Abençoa espiritualmente. Abençoa fisicamente, emocionalmente. Deus, no nome de Jesus que eu lhe suplico, toca em vidas nesta tarde, Senhor. Essa é a oração que eu faço e já te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Toma posse da tua vitória, da tua bênção. Seja sal nesta terra, seja luz neste mundo. E Deus vai te abençoar grandemente.
Vou deixar agora um testemunho para a edificação da nossa fé e, se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas em mais uma edição da Oração da Madrugada. Deus abençoe a todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus. A paz da irmã Débora e irmão Eurípides. Eu sou a irmã Naí aqui do Rio de Janeiro, moro em Mesquita, no Rio de Janeiro. Eu estou dando esse testemunho, agradecendo a Deus e as orações dos irmãos. A mãe da minha nora, que estava internada lá em Friburgo, que foi operar pedra na vesícula, ficou 15 dias internada para depois operar. Agora, graças a Deus, ela operou, já está em casa, passando bem, está se recuperando bem, graças a Deus. Então, eu queria agradecer muito a oração dos irmãos. Os irmãos são maravilhosos, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vocês têm sido bênção na minha vida e na vida de muitas pessoas. E que Deus venha continuar abençoando vocês, as suas filhinhas lindas. Muito obrigado, irmã Débora, irmão Eurípides, que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês. Amém?